Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E quem está ganhando grana é quem está posicionado no dólar e nos juros no Brasil, né? Esse negócio não para de subir e realmente essa semana o mercado mandou um recado importante aí para o governo, para os agentes econômicos, né? Banco Central, Ministério da Fazenda, Planejamento e tudo mais. Ou seja, se não for acontecer nada diferente, os juros vão continuar subindo, a curva longa está absurdamente alta, né, de juros, e isso daí causa uma série de problemas na economia, né? Ou seja, o custo do dinheiro fica caro, fica difícil de captar dinheiro para todo mundo, inclusive para o governo, né? E a credibilidade do governo cai. Bom, essa história é velha, todo mundo conhece, né? E o resultado disso é a bolsa sendo pressionada para baixo, né? Então, o Ibov não perdeu 130 mil pontos, ele continua ali, até fez um candlezinho verde no semanal. No diário, o índice na sexta-feira fez um dia feio, né? Não perdeu fundo, mas ficou feio, nós vamos ver isso daí nos gráficos, né? Então, assim, o mar não tá para peixe ainda, tá bom? E, por outro lado, no mercado internacional, está tudo beleza, tudo verdinho, S&P 500 máxima histórica, Dow Jones máxima histórica, Nasdaq ali testando o topo quase para romper, está esperando aí os balanços das FANGs, né? Mas a Netflix, que saiu o balanço na quinta-feira, já rompeu o topo histórico, Nvidia também está rompendo o topo histórico, então assim, tudo bem no mercado americano, pelo menos por enquanto. E o mercado europeu também, DAX, rompendo o topo histórico, o Reino Unido querendo romper, até a França, que está mais fraquinha, está tentando se recuperar, tá bom? Então, assim, realmente, mais uma vez, o Brasil está para trás, né? Eu sempre falo também, Argentina, topo histórico, e isso daí machuca o brasileiro, né? Então, nós provavelmente vamos ter um vídeo até mais rápido, porque tá tudo alinhado, sem divergências, segue o barco e segue o que a gente vem falando aqui todo dia, tá? Ou seja, segue a tendência, respeita o gráfico e não se preocupe com as más notícias. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, pode ver que está mais verde do que vermelho, né? O Brasil mais ou menos na mesma, mas foi pressionado aqui pela Vale e pela Petro, porque as commodities caíram, né? O dólar está para cima, as commodities para baixo, o dólar DXY, né? Ele continua para cima ainda, está forte, e as commodities estão para baixo muito por conta da China, né? Você vê aqui que a China toda vermelha, né? E o pessoal aqui, a TSM, que é de semicondutores, bem verdinha, né? Saiu o balanço, foi espetacular o movimento, né? Destaque aqui para o Nubank também, fazendo uma bela alta. O S&P 500 também mais verde do que vermelho, né? O pessoal aqui de energia, petróleo e gás sofrendo um pouco mais, né? Mas você olha no geral está mais verde do que vermelho, e o que falta aqui é a Apple fez uma semana de alta, né? E está quase rompendo ali o topo histórico. E quando esses caras aqui começarem a romper, que está com toda a cara que vai romper, nós vamos ter mais uma pernada de alta até o final do ano, tá? As eleições americanas começam a ficar cada vez mais previsíveis, né? Sempre tem um nível de imprevisibilidade, mas tanto as pesquisas quanto as casas de aposta estão direcionando cada vez mais para o lado do Trump, né? E quanto mais 50-50 estiver, não importa se é Trump ou Kamala, tá? Quanto mais 50-50 estiver, mais o nível de incerteza. Quanto mais um dos candidatos se destaca, maior o nível de certeza, e o pessoal já se posiciona de acordo com o plano de cada governo, né? Independente de ser bom ou ser ruim, o mercado simplesmente pega o plano do governo e fala assim, eu sei para que lado que eu tenho que ir, que eu tenho que me posicionar, e é assim que o mercado anda, tá bom? O VIX, calminho, uma semana de baixa, já fechando aqui na casa dos 18 pontos, então não tem com que se preocupar. Os juros americanos, eles ainda não pararam de subir aqui, né? Essa semana aqui teve uma semana de indefinição, vamos torcer aqui para fazer um topo mais baixo e começar a cair.
Já os juros europeus, tivemos uma semana de baixa, tivemos mais um corte na taxa de juros do Banco Central Europeu, mas foi um corte de 0,25, até esperava que fosse mais, mas tudo bem, né? Enquanto está descendo, está tudo ok. O resto dos juros continua no mesmo ritmo, tá bom? Vamos aqui para o S&P 500, que fez aqui mais uma máxima histórica, né? Então, já trabalhando no 5.860 e continua subindo, né? Mesmo se ele fizer candlezinhos pequenos aqui, não tem problema nenhum. Veja aqui, olha como ele tem um monte de candles pequenos aqui, vai subindo e não para, né? Eu acho que isso daqui vai nesse mesmo ritmo até bater 6.000, 6.100. Ainda temos aí bastante para andar este ano, né? E você vê que o ano de 2024 tem sido aqui um ano de sucesso, né? Veja lá que nós já estamos aqui com 25% no S&P 500, né? É um belo retorno, é o dobro da média. O S&P 500 fica entre 10% e 12% ao ano, a média histórica de retorno, né? Esse ano está sendo um ano muito bonito e daqui para até o final, por causa das eleições, ele deve dar mais uma estirada, que é o famoso blow-off top que eu venho falando já desde 2023, né? A Nasdaq está aqui também, essa semana aqui, acho que está esperando os balanços, né? Mas está no topo histórico, né? Não tem o que falar, isso daqui é tendência de alta, não tem muita dúvida, né? E vamos ver aqui a Nasdaq no ano, aqui em janeiro de 24, está aqui. Ela subiu já também 25%, né? Ela está agora um pouquinho mais fraca, mas também subiu 25%, né? O Dow Jones, olha só, que belo rompimento de topo aqui, continua subindo, né? Dow Jones já acima dos 43 mil pontos, o mercado está muito forte, tá? Russell 2000 também, olha só, fez uma bela de uma semana aqui e está prestes a romper esse negócio para vir buscar esse topo. Então, o Russell 2000 retomando a força, né? Se os juros caindo, ele vai andar bem, né? Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, olha só, mais um rompimento de topo histórico, né, trabalhando aqui quase já nos 20 mil pontos. O DAX alemão também, este ano aqui, nós já subimos aqui, já subiu 19%, quase 20%, é bastante, né? Lembrando, a Europa sempre anda menos que os Estados Unidos, né? O Reino Unido está prestes a romper, quando eu fizer esse rompimento aqui, tem que montar nesse Reino Unido quem opera aqui na Europa, tá? E a França, olha só, fazendo uma reação aqui, né? Tá com cara de que quer parar de cair, porque nós temos aqui, olha, um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Se conseguir romper isso daqui, ele vai certamente para o topo histórico, né? Seguindo aqui para a Ásia, nós temos o Japão, que continua aqui na mesma região, né? Eu não vejo nenhum motivo para o Japão, pelo menos graficamente, né? Nenhum motivo para o Japão não continuar subindo, tá bom? Essa semana aqui fez uma semana de baixa, mas continua na mesma região. E a China, que apesar de ter feito toda essa reação, veja que essas sombras aqui no semanal, elas são importantes, né? Elas começam a dizer, olha só, fiz o pullback aqui e quero começar a subir, né? Então, quando a gente olha aqui no gráfico diário, veja lá que você já tem este movimento aqui, para mim é uma perna ABC, ele já podemos considerar que ele fez esse teste aqui desse topo e fez uma bela reação na sexta-feira, né? Então, não me surpreenderia a China voltar a reagir, né? Lembrando, a China está num pacote de estímulos forte, né? E aí, com isso, o mercado emergente também fez uma reação aqui na sexta-feira, né? Está na mesma região, mas está andando e o nosso EWZ continua sofrendo aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui para o semanal, que eu fiquei no diário para mostrar a China, né? Então, mercados emergentes continuam para cima aqui, né? Não tem nada de errado. E o nosso EWZ no semanal está feio, né? Então, enquanto o dólar continua subindo e o Ibov ali ameaçando 130 mil pontos, esse negócio aqui pode cair mais ainda, né? Muito feio esse movimento. Indo para as commodities, nós temos o Brent, que todas as commodities, praticamente todas as commodities caíram, né? Então, nós tivemos uma semana de baixa no petróleo e ele pode, eu acho que segura esse fundo, tá? Mas não duvido ele perder o fundo não, tudo depende do quanto a China vai reagir. O minério de ferro também está para baixo, né? Uma semana para baixo. O cobre também teve uma semana negativa, o cobre tem uma estrutura altista, né? Então eu ainda tenho esperança que o cobre vai subir. Já o nosso ouro continua aqui, olha só, mais um rompimento topo histórico, uma bela de uma semana, né? Já fechando acima dos $2.700, né?
Então, não tenho nada para falar sobre ouro, o que eu tenho para falar é sobre a prata, que olha lá, finalmente fez o rompimento aqui, né? Então, nós já estamos falando dessa prata, né? Nós estamos falando de compra desde aqui, né? Depois aqui, ou seja, e agora também quem quiser entrar aqui, fique à vontade, planeje o seu stop ali, mas essa prata aqui está muito bonita. Eu vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês verem o potencial de alta dessa prata, né? O alvo dela aqui agora, eu coloquei esses Fibonacci, né? Veja que o alvo dela, nós temos um primeiro alvo aqui nos $41, né? Ela está no 33, mas o alvo dela mesmo é aqui nos 48, né? O topo histórico dela, sem dúvida, vai pegar lá, né? Existe uma relação dólar, aliás, prata-ouro, que é bem interessante, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, turma, isso daqui mostra essa relação aqui do preço da prata em relação ao ouro, né? Então, quando ela está aqui nesse patamar aqui de 10%, né? Tá vendo? 0,01, o preço é 10% do... 10% não, é 1% do valor do ouro, né? Significa que está muito barato, isso daqui é uma região de fundo. Então, assim, se o mercado inteiro se valorizar, né, dessas commodities, a prata tem uma chance aqui de andar bastante, como ela já fez em outros momentos aqui, como em 2011 e tal. Então ela está desvalorizada em relação ao ouro, já teve momentos em que ela teve bem mais valorizada, né? Isso é uma oportunidade aí para quem quer operar prata. E quem deu as caras essa semana, fazia tempo que eu não falava, foi o urânio, né? Então, lembrando, né, o urânio aqui tem uma oportunidade gigantesca aqui dessa xícara, né, que ele está fazendo, né? E essa semana aqui ele veio com cara de rompimento, né? Então, para quem não está visualizando essa xícara, é isso daqui, né? Então, faz assim, 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 e aí aqui é a alça rompendo aqui, esse negócio aqui vai embora, né? Então, olha só, tá com toda a cara aqui de rompimento desse urânio, e para quem não tem oportunidade de operar, isso aqui é um ETF, né, o URA, mas quem não tem oportunidade de operar isso, pode operar a Cameco, que é a maior mineradora de urânio aí, e está muito valorizada e já fez o rompimento aqui, olha. Então dá para montar nesse cavalo aqui, porque tem uma oportunidade de alta, esse papel está muito bonito, tá bom? Voltando aqui, então, estávamos nas commodities, agora vamos para as moedas, né? Então, o DXY continua forte aqui, né? Dentro dessa região aqui, mas ele teve mais uma semana de alta, né? Então, realmente tem esse contrassenso entre o mercado subindo, os juros querendo subir junto e o dólar querendo subir junto, né? Mas é por causa das tensões no Meio Oriente, eu acredito, né? E o Bitcoin, olha só, querendo romper aqui, né? Está trabalhando nesse momento 68.400, né? Então, tá praticamente aqui no topo histórico. Isso aqui pode romper a qualquer momento, né? E quando romper, segura a cauda desse cometa, porque ele vai embora, né? As projeções aqui deste pivô, o primeiro alvo aqui nos $100 mil, o alvo de 100% desse pivô é $120 mil, né? Eu acredito que ele chega nos $100 mil muito rápido, né? Vamos ver aqui, olha, quando ele faz esses rompimentos, veja aqui, ó, esse rompimento aqui é bem parecido aqui, né? Nessa região aqui de 2020, né? Veja que ele tinha feito esse topo aqui, né? Aí veio aqui, teve dificuldade, caiu um pouquinho, é uma xícara meio torta, né? Mas depois quando ele rompeu aqui, veja que rapidamente ele saiu aqui da faixa dos $12 mil e veio aqui para a faixa dos $60 mil, né? Então eu acredito num movimento parecido com isso. E não é porque eu acredito no Bitcoin, eu acredito, né? Acredito no conceito, na tese e tudo mais. Mas graficamente isso daqui tá muito bonito para fazer esse movimento, né? Veja que ele encontra aqui com a linha de retorno do canal e tudo mais, né? Então tá tudo ok. E o Ethereum também tentando fazer o seu rompimento aqui. Essa semana aqui ele fez uma reação legal. Se romper aqui esse 2.800, não tem o que pensar, tá? É compra e ele vem rapidamente aqui para o topo histórico também, tá bom? Quem não tem acesso ou não quer operar isso, você tem outras opções, como por exemplo a Coinbase, né? A Coinbase
também é uma empresa americana, cotada na lista americana. Veja aqui que o gráfico está parecido meio uma mistura entre Ethereum e Bitcoin, né? Mas esse negócio aqui rompendo aqui também vai embora, né? Aqui foi o IPO dela, né? Seguindo agora para as principais, as magníficas 7, olha só, a Apple, bela semana de alta, topo histórico, né? E você vê que é topo histórico porque aqui foi um gap, né? E devolveu, né? E agora fechou aqui nesse patamar, que eu nunca tinha fechado nesse patamar aqui do gráfico semanal, né? Então isso aqui já pode ser considerado um rompimento. Para mim essa Apple aqui vai voar, vai dar mais uma pernada, tá bom? Não tenho medo nenhum de comprar esse negócio. A Microsoft ainda dando aqui uma rameladinha, né? Mas para mim, se ela se livrar desta região aqui dos 440, tem compra nessa Microsoft para rompimento de topo também. A Amazon, também a mesma coisa que eu falei na Microsoft, tá? A decisão só é compro neste rompimento ou espero esse rompimento aqui, mas tem compra de qualquer jeito em Amazon. O Google, aqui a compra está aqui, né, neste rompimento aqui, porque ele já fez este movimento, olha só, aqui já marca um fundinho, se ele fizer esse pivô, um abraço, ele vem testar topo histórico, sem dúvida, tá? A Meta está no topo histórico aqui, como ela andou bastante, então ela está fazendo 2 semanas aqui de pensada, né, mas eu acho que quando saiu o balanço dela, eu não olhei os balanços dessa semana, deixa eu até dar uma olhada aqui. Olha, turma, não vamos ter muita FANG não, só tem a Tesla na quinta-feira, tá? É mais o pessoal do mercado comum mesmo, né? Então, aliás, Tesla quarta-feira, Tesla e Coca-Cola na quarta-feira, né? E das Magníficas 7 é só isso. Na quinta-feira temos Vale e é isso aí que tem das mais relevantes, né? Então, o resto das Magníficas ainda vai ficar mais para frente. Então, falando da Tesla, vamos ver se a divulgação do balanço faz ela fazer esse rompimento aqui ou faz ela continuar dentro desse canal e cair mais, né? Eu não me posiciono porque não vou jogar roleta aqui nesse negócio, tá? Tô curioso para saber o que vai acontecer. A Netflix saiu o balanço, rompeu o topo histórico indo embora, né? Então, assim, a primeira delas já deu uma boa notícia, né? E a Nvidia, que ainda é uma das últimas a divulgar balanço, já está aqui no topo histórico, né? Então, um abraço, esse negócio aqui deve voar. O que me chama a atenção são as consumer staples que estão muito bem e os bancos também, né? Então a gente vê aqui a Coca-Cola, né, que fez esse rompimento aqui, agora está dando uma bandeirada aqui e vai ter uma nova compra, tá? McDonald's, olha só que rompimento de topo histórico essa semana, maravilhoso, né? Estou comprado nesses caras aqui porque eu acredito bastante nesses movimentos, tá bom? O Walmart está no topo histórico, dando uma pensadinha aqui, rompendo, tem mais compra. Procter & Gamble rompeu o topo histórico aqui, está dando uma pensadinha aqui também, se romper o topo tem mais compra. E os bancos que já divulgaram balanço, né, praticamente todos, né, nós temos aqui Bank of America querendo fazer pivô de alta, JP Morgan querendo fazer pivô de alta aqui no topo histórico. O Wells Fargo já fez o rompimento aqui, deu compra esta semana. Goldman Sachs também fez o rompimento, deu compra essa semana. Morgan Stanley, olha só que rompimento de topo histórico, que bela de uma barra, né? Então, não tem muito o que falar. Além disso, tem as operadoras de cartão, olha só, Visa, prestes a fazer o topo histórico, rompimento, né? Uma bela de uma barra essa semana. Mastercard já foi embora, né? E a Amex, olha lá, também, né? Então, assim, não tem o que falar, né? Os bancos para cima, FANGs para cima, tá? Só tem as petroleiras aí que estão meio raminando, né? E consumer staples para cima. Então o mercado internacional está muito forte, é tudo que eu tenho para falar sobre isso e por isso que o vídeo até é rápido, vamos para o Brasil. Então aqui no Brasil a gente já muda o chip, né? Porque as coisas não estão tão bonitas como está no mercado internacional. Aquela história do Brasil perder oportunidades sempre, né? Então nós tivemos aqui mais uma semana de alta nos juros, né? 0,75, deixando um candle bem altista, né? Isso daqui é um chamado candle pavio, no rompimento do topo aqui tem mais uma entrada, assim como foi esse daqui, né? Aí você fala assim, mas esse daqui só tinha pavio e tinha um corpinho aqui. Mas a questão é a proporção, né?
Então, se você tem mais de 3/4 de pavio do que de corpo, é um candle pavio, não tem discussão, né? Então, assim, juros continua para cima, não tem nenhum sinal de topo por enquanto, tá? O Ibov até fez um candlezinho aqui verde, né? Tentando fazer uma reaçãozinha, mas na sexta-feira ele entregou a rapadura, né? E deixando esse pavio para cima aqui, ou seja, esse negócio aqui pode perder fundo e continuar caindo, tá? Não tem nada que segure ele. Óbvio, tem um suporte importante e tal, tá aqui brigando, né? Mas olha, quando a gente olha aqui esse gráfico diário e a gente vê esse histórico aqui, né? Esse histórico aqui dessas sombras para cima, tal, esses candles verdes tentando reagir, rompimento e depois voltando e fazendo falso rompimento, depois faz isso, eu não duvido nada desse negócio perder fundo e ainda fazer mais uma pernada, tá bom? Então, assim, está feio, continua feio o índice. Olhando aqui o gráfico dos 60 minutos, né, a gente vê aqui que ele já deixou topos mais baixos, né, e continua fazendo topos mais baixos, né, ele vem fazendo topos mais baixos já há um tempão, né, então eu digo que ele tentou fazer esse topo aqui, falhou, aí deixou um topo mais baixo, e aqui, olha só, tá com toda a cara de que vai perder isso daqui, se perder tem venda e deve cair mais, tá bom? Então, vou falar o quê, né? Se por acaso durante a semana ele voltar aqui, romper esses 134.500, a gente volta a fazer análise. Por enquanto é só venda no índice, tá bom? O dólar, inclusive até, vou falar, né? Vamos me perguntar aqui, mas você não estava com a esperança de marcar fundo aqui e tal? Não tem esperança nenhuma, né? Simplesmente a gente faz a análise, né? Então a análise ele fez um falso rompimento, tinha divergência de IFR aqui, fez uma reação, isso daqui é um sinal de fundo. Agora, como sempre, nós acertamos aqui, nossa média acerta mais ou menos 70% dos trades, né? Então, a minha análise é essa daqui. Então, por que você acerta 70%? Porque a análise está correta, simplesmente o preço ainda não fez o movimento de alta. Então, isso aqui cai nos 30%. Se perder, cai nos 30%, né? E, obviamente, está aqui o stop e é assim que se opera, né? Estou falando para quem fez compra, tá bom? Então, estou aqui explicando a análise, não tem nada de errado na análise. Quem acha que vai acertar todos os trades nunca vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, porque você vai se frustrar, né? Você vai conseguir acertar. Se você acertar mais de 50, você já está feliz. Se você consegue acertar 70, 80, cara, você está no hall da fama, tá? Indo para o dólar. Então, o dólar semanal, olha só, uma bela de uma barra de alta aqui no semanal, andou aí 92 pontos, né, essa semana. Então, nós operamos comprado, fizemos vários trades ali, postamos, pessoal do método DX, olha lá, teve um dia de baixa aqui, o resto foi tudo dia de alta, né? E então, assim, eu vou falar o que ele está na região aqui de resistência, né? Mas ele chegou lá no alvo de 5.700 que nós tínhamos falado. Semana passada nós falamos isso, né? Olhando aqui o gráfico semanal, né? Nós falamos, olha, esse negócio aqui tem uma tração aqui para os 5.700 e ele fechou acima dos 5.700, né? Então, continua dessa forma e o gráfico 60 minutos, o que eu tenho para dizer é toda oportunidade que ele vier aqui, você compra, ele vier aqui, você compra, se ele romper, você compra, se ele vier aqui, você compra, e se ele romper aqui, você compra. É tudo que eu tenho para dizer sobre o dólar, tá? Durante a semana, se por um acaso ele marcar um topo, virar para baixo, eu acho pouco provável, mas se acontecer isso, assiste aqui todo dia, estamos na abertura de mercado e aí você vai se atualizar. Olhando aqui as small caps, ainda indefinido aqui, está muito na meiuca, né? Mas essa meiuca aqui para mim é mais para baixo do que para cima, né? Então, assim, não dá para confiar nessas small caps. Eu prefiro ficar afastado dela porque é um gráfico que está complicado, né? Olhando aqui os setores, também não temos nenhuma definição, né? Olha só, setor de materiais básicos continua aqui bem de lado, né? E esses momentos de lado são os momentos mais difíceis de você arrancar dinheiro, né? Então você tem que procurar os gráficos mais direcionais possíveis. Nos momentos em que o mercado não está direcional, eles são poucos, você foca neles, tá? O setor industrial, olha só, fez uma reação aqui, né? A VEG reagiu essa semana, então se ele fizer um rompimento, esse é um setor bom de operar. O setor de consumo até fez uma reaçãozinha aqui, mas a tendência do consumo é de baixa e os juros continuam subindo, então é difícil dele subir. A mesma coisa o mercado imobiliário, né? É difícil dele subir com os juros do jeito que está. O setor financeiro, tentando fazer uma reaçãozinha aqui de um fundo mais alto, né, esse setor pode ser que ele reaja. Então, assim, se o setor financeiro se segurar aqui e conseguir reagir e fizer uma semana de alta, aí acho que o Ibov não cai, tá? Não perde os 130.
Se por acaso ele não conseguir segurar aqui e cair, esquece, o Ibov vai embora, tá? O setor de utilidades também aqui tentando se segurar aqui nesse suporte, vamos ver se ele consegue, né? É uma região importante, então tem algumas empresas do setor de utilidades muito bonitas, tá? E que deram compra essa semana, não tenha medo de comprar, porque tendência de alta, o setor bom, e juros para cima nessas empresas não é um problema, porque os juros para cima indica inflação mais alta do que o esperado. E esses setores são muito beneficiados pela inflação, porque eles repassam 100% do preço, porque eles têm os contratos garantidos para isso, tá? Indo para as principais empresas do Ibov, olha só, o Itaú essa semana deu uma reagidinha, né, quase 2%. Então, assim, o Itaú, isso daqui é uma marcação de fundo numa região de suporte, né? Se ele conseguir começar a subir aqui, podemos falar em compras em Itaú, tá bom? E aí aquela coisa que eu falei do mercado financeiro, né? Vejo o Bradesco aqui também, é outro gráfico que, se ele conseguir fazer uma semana de alta, ele pode dar compra. Se o setor financeiro conseguir reagir com esse contexto todo, o Ibov provavelmente vai segurar o fundo e pode dar fazer uma semana de alta, tá? Se o setor financeiro não conseguir destrambelhar, aí, vende o índice porque ele pode descer bastante, tá bom? Para mim, o divisor de águas é o setor financeiro. O Bradesco também fez um inside candle, o Bradesco não, o Banco do Brasil, fez aqui um inside candle e tentando se segurar, tá no meio da consolidação, ele pode fazer esse fundo aqui, não duvido ele fazer uma semana de alta, tá? Eu não vou comprar porque está no meio de uma consolidação. A Sambi, olha só, fez uma reação aqui também, né? Então você vê como todo esse conjunto aqui do setor financeiro, ele está querendo fazer esse movimento. Então, e a Sambi, ela costuma fazer esse negócio, né? Olha só, ela dá umas pauladas assim, eu não duvido a Sambi fazer uma paulada. Se o setor financeiro resolver andar, a Sambi pode ser um cavalo essa semana aqui, tá bom? Fica de olho, pode dar bons day trades de compra se o mercado andar para cima, se o setor andar para cima, né? A Vale, muito pesada, né? Então, realmente, olha só, muito parecido com essas outras situações aqui, né? Principalmente essa daqui, olha só, tá parecido, né? Então, não sei essa semana aqui se reage ou não, mas de qualquer jeito é difícil de operar a Vale nessa situação, né? O que vale aqui é a configuração que nós falamos, né? Olha, marcou topo, deve cair agora e não duvido vir aqui e testar fundo, né? É difícil de operar porque o gráfico diário tem muito gap aqui, fica feio, fica difícil de operar, você tomar um gap na cara contra você logo na abertura é chato, né? Então é melhor não operar, mas a configuração tá aí, o semanal tá claro, né? A Petrobras está bem no meio da consolidação, não tem o que fazer, a tendência de alta tem que esperar, ver se o petróleo para de cair, né? Enquanto ele não parar de cair, a Petrobras pode voltar a testar esse fundo aqui, né? Mas não é um gráfico que está fácil de operar, né? Muito tempo na mesma região. A B3 também é difícil de operar, né? Porque está muito perto do fundo, não dá para vender, não tem risco retorno, não dá para comprar, porque não dá para saber se parou de cair. Então, veja que tem vários ativos que a gente quer se afastar, né? Já a VEG é uma configuração clara aqui de alta, né? Essa semana aqui fez o rompimento, aí o pessoal fala, mas aqui não foi falso rompimento. Falso rompimento do quê? O stop está aqui, né? Falso rompimento vai ser se perder esse fundo aqui. Por enquanto o trade está andando, é compra e ela, normalmente ela vai para cima e vai embora, né? Não tem nada que desabone esse trade aí, essa entrada. A Magalu também, olha só, tá? Essa região aqui era um alvo, né, de Fibonacci aqui desse pivô de baixo, então por isso que ela está enroscando aqui. Mas olha, é um candle pavio aqui baixista, né? Perda aqui do fundo, tem mais venda em Magalu, né? Indo agora para as commodities, nós temos aqui o milho, que tem tudo para dar uma nova entrada aqui. Então, olha só, um rompimento aqui, você tem um risco-retorno, porque o stop está aqui e o alvo está aqui em cima, então um belo de um risco-retorno. Eu gosto da compra desse milho. O boi, agora que ele já passou aqui dos 300, né, 313, é uma região aqui de bastante briga, né? Então, assim, como ele andou muito, ele deve agora dar uma parada aqui. Pode ser que ele tenha força ainda para ir até os 330, tá? Eu acho difícil porque o dólar está forte, né? E a cotação aqui, apesar da cotação estar em real, né? A cotação mundial é em dólar, né? Então, eu acho que agora ele vai dar uma enroscada aqui. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa parecida com isso daqui, tá? Aqui deve ser uma região onde ele se encontra, tá? Então,
cuidado, quem está comprado já aperta o stop, porque o trade foi maravilhoso, né? Para quem entrou aqui, 50 pontos no boi é muita coisa, né? A soja, eu estou gostando desse movimento aqui. Eu não tive coragem de fazer essa venda aqui na soja, porque o resto das commodities estava reagindo, né? Então ela poderia reagir, principalmente por causa dessa barra aqui. Mas a configuração aqui era de venda, mas o que eu estou gostando eu estou torcendo para ela vir nessa região aqui, né? E aí reagir com uma divergência, alguma coisa assim, aí vai ser uma região boa de compra da soja, né? Vamos esperar. E o café continua aqui no seu zigue-zague, vai indo aos poucos, né? E vai subindo e não tem problema nenhum com esse café, a tendência é de alta, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Como eu disse, vídeo mais rápido, porque as coisas continuam tudo na mesma direção, então não tem que ficar enroscando, né? E se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se não é inscrito, considere se inscrever. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé. Aqui no canal também, olha, tem aqui em algum lugar o card do Momento Economês que eu fiz ontem, né, falando sobre a riqueza, 10 princípios para a riqueza. Quem não viu, aproveita e vê também, um videozinho de meia hora, legal. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.